Fala pessoal! Pois é, hoje chegamos ao dia que fecha a primeira rodada da Copa do Mundo e que Copa do Mundo interessante, de bons jogos, com craques se destacando, com zebras. Começou com tudo a Copa do Mundo. Se a gente parar para pensar, só falta agora, no momento que sair esse vídeo, a estreia da Colômbia, que é o último jogo dessa primeira rodada. Mas podemos já destacar a Argentina, que ontem venceu por 3-0 com 3 gols do Messi, o Messi fazendo seu primeiro hat-trick em Copas, o Messi se igualando ao Klose como o artilheiro de toda a história das Copas, com 16 gols. Ontem teve o Haaland, que fez seu primeiro jogo em Copa e foi lá e fez 2 gols. Noruega estreando fazendo 4-1. O Mbappé, que é outro craque, que foi lá e fez 2 gols e já chegou a 14. O Mbappé, que na última Copa também tinha feito 8 gols, ele tinha feito 3 gols nas finais. Enfim, a gente pega também essa primeira rodada em que os sul-americanos de forma geral não foram bem, só a Argentina ganhou, porque o Brasil empatou com o Marrocos. O Paraguai foi goleado pelos Estados Unidos. O Uruguai empatou com a Arábia Saudita. E o Equador perdeu por 1-0 da Costa do Marfim. Daí a gente pega assim, mas então todos os favoritos de forma geral estão se destacando? Não, teve a Espanha, que foi lá e empatou em 0-0 com o Cabo Verde, com uma grande atuação do goleiro Vozinha, que inclusive, depois que terminou o jogo, o Cazé TV foi lá e proporcionou uma campanha para que ele tivesse mais seguidores, e agora ele está com mais seguidor do que vários clubes do futebol brasileiro. E a gente pega nessa fase de grupos de uma primeira rodada com jogos interessantes, Holanda e Japão, um jogo muito tático, técnico, intenso, de 2-2, que a Holanda sai na frente, daí o Japão vai lá e empata, a Holanda faz o segundo, o Japão faz o segundo, mas jogo de transição. Os Estados Unidos, que eu falei, que estreou goleando o Paraguai, fazendo um futebol muito interessante, de velocidade, com o Pulisic se destacando. Daí, seleções que a gente não está esperando tanto, daqui a pouco vão lá e conseguem fazer bons jogos. O jogo da Austrália, que foi 1 da manhã, a Austrália foi lá e jogou bem. O jogo que teve hoje entre Portugal e o Congo bem organizado na sua proposta, defensivo, em transição, não só se defendeu como teve chances de ganhar do Portugal. Portugal, por enquanto, foi uma das decepções, porque se espera que o Portugal seja uma das favoritas para a Copa do Mundo, e realmente tem grandes nomes, só realmente não engrenou o coletivo nesse primeiro jogo. O Brasil decepcionando não pelo resultado, e sim pela atuação, porque foi dominado pelo Marrocos nos primeiros 30 minutos, meio perdido, sistema defensivo falho, jogadores que deveriam entrar que ainda não entraram, enfim, vários pontos nesse sentido. Então é uma primeira rodada muito interessante. É uma Copa com mais jogos? Sim, são 104 jogos. Só na fase de grupos são 72, pois cada rodada tem 24 jogos, pois são 12 grupos com 4 times em cada grupo. E realmente, apesar de ter 48 seleções, muitas seleções jogando bem, com intensidade, entrega física, com destaques técnicos. Tu pega seleções africanas com jogadores de Premier League intensos, jogando bem, seleções asiáticas também jogando bem. Por isso que para mim essa primeira rodada, além de ser muito interessante, foi um alerta pro o Brasil, porque se o Brasil realmente quer competir, precisa acordar. Já agora nessa segunda rodada contra o Haiti, que vai jogar na sexta-feira, já precisa mexer, já precisa mostrar mais intensidade, mais competitividade, um meio de campo melhor trabalhado, porque
se tu parar para pensar, a maioria das seleções tá com um meio de campo interessante. Eu até esqueci de falar aqui, a Alemanha que foi lá e fez 7-1, a Suécia que foi lá e fez 5-1. Então, e vários jogadores bons no meio de campo que tem jogado. Na Alemanha tem o Kimmich, tem o Mecha, daí tu pega na França, tem o Rabiot, tem também aquele 4-2-4, mas com 4 atacantes e velocidade, que é Doué, Mbappé, Dembélé e Olise, enfim, uma Copa boa, de qualidade. E isso é só o começo, foi só a primeira rodada. Vamos ter agora ainda a segunda e a terceira rodada, jogos todo dia, pelo menos até o dia 5, 6 de julho, e depois começa a ficar naquelas fases quentes do mata-mata. Que lembrando que depois da fase de grupos vai ter o 16 avos. Por exemplo, no grupo do Brasil, o Brasil, se for primeiro, pega o segundo lugar do grupo que tem Holanda, Japão e Suécia. Se for segundo, vai pegar o primeiro desse grupo. No momento, o Brasil está em terceiro pelos critérios em relação ao Marrocos. Daí iria para um outro confronto, para um outro lado do chaveamento. Mas e vocês, o que acharam dessa primeira rodada? Qual foi o jogador que teve maior destaque? Qual seleção apresentou o futebol mais coletivo? Qual foi a principal zebra até aqui? Quais seleções vocês acreditam que podem crescer? Deixem aqui nos comentários, lembrando que esse vídeo tem um oferecimento de Barbearia Independência e vocês podem acompanhar o Repórter Matheus Wolff no TikTok, no Instagram e no canal do YouTube Repórter Matheus Wolff.